Abel também vai se ausentar? Bora? Não, né? Meus irmãos, vou cantar um cântico aqui, que está no meu coração. Não sou muito bom na voz, não, mas a igreja me ajuda aqui. Fala assim: eu quero ser Senhor amado, um vaso novo. Mais uma vez, eu quero ser. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Tá bonito, aleluia. Oh, louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia, Jesus. Aleluia. É gostoso quando abrimos nossos corações a Deus e sabemos que Ele responde, né? Que Ele ouve. E Ele se alegra quando nos aquebrantamos, né? Nos quebrantamos diante dEle. E Ele se alegra e ouve as nossas orações. Mas ontem, né, a missionária Suzete estava falando aqui, fomos visitar uma igreja ali em Campo Grande, desculpa, ali em Campo Grande, e no começo, né, antes de começarmos a reunião, foi cantado literalmente, totalmente, o hino nacional, né, e eu fiquei assim meio, no começo, ué, que isso, um culto, antes do culto cantar o hino nacional, né, mas depois aquilo trouxe uma alegria ao meu coração quando eu estava cantando o hino, porque eu me senti orgulhoso de ser brasileiro. Eu me senti orgulhoso ali na hora, eu cantando aquele hino, né? Ouvindo dois pianos. Para mim era só, tinha uma primeira parte, né? Que a gente que assiste jogo de seleção brasileira, está sempre ouvindo, só canta a primeira parte, né? Aí acabou. Mas tem uma segunda parte do hino, o hino é grande a beça, né? E depois começou a segunda parte, e eu falei, poxa, e eu ali, né, estava ali, eu falei, Senhor, às vezes a gente olha ao povo de Deus e não temos esse orgulho de ser chamados de filhos de Deus, não temos orgulho de nos apresentarmos como filhos do Deus eterno, do Pai Celestial. Temos orgulho de entrarmos numa condução e sermos reconhecidos como os filhos de Deus. E muitas das vezes nos falta isso em nossos corações. Falta isso em nós, de chegarmos na faculdade, quando entrarmos na nossa sala, as pessoas se alegrarem, porque ali há um Filho de Deus. E onde há o Filho de Deus, há prosperidade, há alegria.
há paz, há grandiosidade, há mistérios, há revelações, há profecias, há cânticos, há salmos. Aonde está o Filho de Deus, todas as coisas se transformam e se transformam em coisas agradáveis. Nós temos que levar isso no coração, meus queridos, que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. E como a pastora Márcia leu aqui, Ele é o nosso pastor. E Ele é o nosso pastor e nada tem nos faltado. Ele não tem deixado nos faltar. Ainda que estejamos numa situação difícil, né? Como a pastora Márcia testemunhou aqui. Estamos, ainda numa tempestade, mas Deus tem mostrado novos horizontes, porque somos seus filhos e somos dependentes dEle. Muitas das vezes, por falta dessa dependência e reconhecer essa dependência, mudamos a história da nossa vida. Mudamos as diretrizes que Deus quer para cada um de nós. A cada um Deus tem uma diretriz, uma direção. Às vezes você está passando por um problema e olha para uma pessoa que não é evangélica ou que não conhece a Cristo, não tem passado tantos problemas, mas você tem passado esses problemas e você tem a quem recorrer. Talvez aquela pessoa que vá passar pelo mesmo problema que você, não tenha a quem recorrer. Ela vai recorrer ao homem, talvez a se humilhar. E você tem um Deus, um Todo-Poderoso, que simplesmente, Ele fala, se me buscar, se me pedir, se me orar, eu estarei a responder. Nós temos que ter essa identificação de Deus na nossa vida. Mas muitas das vezes não nos preocupamos com isso. Simplesmente nos tornamos pessoas, às vezes, egoístas, que nos preocupamos em resolver as nossas causas, mas não nos apresentamos para mostrar diante do povo as revelações de Deus nas nossas causas. E Deus me trouxe uma palavra sobre identificação de um povo, né? Como eu falei aqui no começo, eu fiquei orgulhoso de cantar aquele hino, ser brasileiro. Eu sou brasileiro. Apesar do país passar crise financeira, política, econômica, né? Saúde, eu sou brasileiro. Eu fico envergonhado quando eu vejo alguém lá de fora, né? Falar que o Brasil é o Brasil da prostituição, que o Brasil é o Brasil do samba, o Brasil é o Brasil da orgia. Isso me entristece. Isso me entristece. O Brasil tem que ser reconhecido como um povo selecionado por Deus, um povo que clama a Deus. Eu fico olhando, às vezes, o povo africano, né? É um povo que é envolvido com misticismo, com os demônios, né? Coisas terríveis mesmo. E são povos que são muitos sacrificados. Mas eles não se negam com isso. E os que são, aqueles que encontram o Senhor, você vê que há uma verdadeira e genuína transformação naquele coração. Nós vemos testemunhos desses povos que sofrem consequências de religião, de etnias, de racismo, mas que quando ele se entrega a Cristo, não interessa a situação que ele está vivendo, interessa é que Cristo está em seu coração, que Deus está se revelando em seu coração, e há uma verdadeira
alegria, mesmo na necessidade, mesmo na dificuldade, na doença, ainda tem alegria. Ainda há alegria. E nós, por vezes, por questões muito, né, ficamos a desanimar, a não querer mais caminhar. A Bíblia fala e nos ensina que a porta que leva à salvação, ela é estreita e o caminho é difícil. Porque a porta larga e o caminho que é fácil, esse vai te levar à morte. O que te leva à salvação são aquilo que você tem que batalhar, aquilo que você tem que lutar, é aquilo que você tem que mostrar a cada dia, não para o ser humano em si, porque você não tem que provar nada a ninguém, mas você tem que exalar a Cristo a essa nação. Você tem que, os teus pensamentos, os teus gestos, tem que ser semelhante a Cristo, para que você venha a ser reconhecido como povo do Senhor Jesus, e se orgulhar de ser chamado de filho de Deus, se orgulhar de ser chamado de crente, de cristão, de evangélico, às vezes ser cobrado, como os apóstolos eram cobrados ali, não tem que falar não, e ele era açoitado, e saíam felizes, um falando com o outro, eu tomei 30 chibatadas e você, só 20, só eram perseguidos. Jesus falou, por causa do meu nome serão perseguidos, o meu povo vai ser perseguido, mas feliz é aquele que é perseguido, pois eles terão a glória de Deus, né? Mateus 5, 7 fala sobre as bem-aventuranças. Mas eu queria ler aqui com vocês em Gênesis 6, nós fomos feitos à imagem e semelhança, até mencionar, a Suzete estava falando aqui, a imagem e semelhança de Cristo, e Deus soprou em nossas narinas o Espírito da vida, né, e nos deu vida, o Senhor nos fez, nós somos criaturas de Deus, aquele que não tem a Jesus, é criatura de Deus. Quando você ouvir falar, todos são filhos de Deus, não, todos são criaturas de Deus, mas aquele que recebe o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, se torna filhos de Deus. Então, aquele que aceita Jesus como seu Salvador, é filho de Deus, e aquele que não aceita, é criatura de Deus, feito por Deus. Então, Deus fez o homem e a mulher, né? E soprou na sua narina e deu vida. E ele disse, né? Esses são semelhantes a gente, são iguais. E aí veio, né, o homem e pecou e perdeu a essência de ser semelhante a Deus, porque o pecado entrou no homem. O pecado entrou através da desobediência. Mas aí Deus veio e trouxe uma nova aliança, né? Que assim que sai Adão do Éden, ele vai lá, veste, né, Adão e Eva e torna ali a primeira providência de Deus ao homem, né? Ele continuou a tratar do homem. E aqui em Gênesis 6 fala assim: aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, nasceram-lhes filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas que escolheram. Então vimos aqui, meus irmãos, que eram anjos que estavam, né, aqui na terra, e olharam para as filhas dos homens e se apaixonaram, e gostaram delas, e tomaram para si. E ali se formou, né? E se formou uma nova criação.
a essência do Senhor, nesse momento, ela foi quebrada da criação. Porque ali se geraram gigantes, uma outra essência surgiu, uma outra, né, não era mais pura a criação de Deus. E Deus olha e fala, então, continuando, né, no 3 aqui, aí Deus olha, então disse o Senhor, o 3, não contendará meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão de 120 anos. 4, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhe deram os filhos, estes eram valentes que haviam na antiguidade dos homens de fama. Então, não havia, ali se quebrou a essência da criação de Deus, né? Vemos aqui que quando se juntou esses homens, esses anjos, com as filhas dos homens, a essência do Senhor é quebrada. E quando a essência do Senhor é quebrada, Ele intervém. Ela não permanece. Muitas das vezes na nossa vida, a essência que Deus separou para nós, ela é quebrada. E Deus, Ele não compactua com isso. Às vezes estamos na casa de Deus, mas a essência está quebrada. Está quebrada. E fala assim, o 6, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. O 7, disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, o réptil, a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Então nós vemos aqui que Deus se arrependeu, porque a essência do Senhor, da criação, havia sido quebrada. E Deus ali, Ele não via mais só a sua natureza, porque fomos criados semelhantes a Ele. E Deus, Ele fala que não queria mais esse povo, não queria mais o homem na face da terra. Ele falou, vou destruir tudo, acabou. Quebraram a minha essência, chegaram ao limite. Vou destruir tudo, a terra, os homens, os animais, tudo que eu fiz. No meio porque Deus viu a terra era sem forma e vazia, no meio de um caos, Ele foi lá e transformou tudo. Deus, Ele age assim, no meio do caos, Ele transforma e dá forma. Aí o homem, vai e quebra essa essência da criação. Mas Deus, Ele sempre olhou para nós com carinho. E o 8, teve um homem com sua família que ainda preservava essa essência, que se chamava Noé. Fala assim, o 8. Noé, porém, achou graça aos olhos de Deus. Meus queridos, na tua família, se você tiver a missão do Senhor, você não pode quebrar, porque você será o condutor da bênção na sua casa, da bênção no seu lar. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque você ainda não entendeu que você está quebrando a essência do Senhor na sua vida. Essa essência não pode ser quebrada, meus queridos. E aí a Bíblia fala aqui, o versículo 8, que Noé, porém, achou graças ao Senhor. Estes, achou graças ao Senhor. E depois o 8, 9:8, 9:1, 7:1, desculpa, 7:1, fala assim,
Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Meus irmãos, eu tenho ouvido muito falar que essa geração é a última geração, é a geração que tem, né, desfeito tudo, até no meio evangélico, né? No outro dia eu estava entrando num site chamado Fuxico Gospel, né? Fuxico Gospel. E eu estava ali, acho que era no Face, não era site, não era o Face. Eu sei que era um negócio Fuxico Gospel. Ou no YouTube, eu não me lembro. Sei que estavam falando aí da Alcântara, qual é o nome dela? Não sei o que. Priscila Alcântara, né? E falando daquele J.A., e falando do Fernandinho, que disse isso, disse aquilo, e outras coisas mais lá que eu não me lembro. Então, no meio da geração que estava quebrada a essência do Senhor. Nós vemos hoje a igreja do Senhor, a igreja do Senhor não, a igreja, quebrando a essência que Cristo deixou. Nós vemos igreja aceitando o homossexualismo dentro da igreja. O Senhor fala para que amemos ao homem, mas não ao pecado. Nós vemos igrejas simplesmente fazendo cultos para levantar só verba para que aquela pessoa que lidera fique milionária. Enquanto o Senhor fala, vai por todo mundo, mas não leve nada. Vá, se te abrirem a porta, você entra e ceia. Mas se não aceitarem, você sacode ali os seus pés, tira a poeira dos seus pés e vai embora. E nós vemos, né, coisas que antibíblico, ante a essência de que Cristo deixou. Então, Noé, né, ele estava ali, Deus viu graça naquele homem, na sua família, no meio da geração que tinha quebrado a essência de Deus, que era a criação. E Deus estava decidido de destruir toda a humanidade. Mas por causa daquele homem, ele veio e salvou, fez uma nova aliança. No versículo do capítulo 9, 1, fala assim: Deus abençoou, Gênesis 9, 1, Deus abençoou Noé e seus filhos e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. O versículo 8, 9, 8, falou Deus a Noé e seus filhos com ele: eis que firmo minha aliança convosco e com vossa semente depois de vós. Deus ali fez uma nova aliança com o homem. Deus forjou uma nova aliança com o homem. Deus está forjando hoje uma nova aliança com cada um de nós. Você acha que não há mais salvação, talvez você ache que não há mais jeito na sua família, talvez você esteja pensando que não há mais jeito no seu casamento, talvez você ache que não há mais jeito no seu filho, talvez você ache que para a sua vida não há mais solução, porque você tem uma doença, ou que você não arruma um emprego, ou que nada dá certo para você. Eu quero te dizer uma coisa, meus queridos: se você não quebrar a essência do Senhor e se entregar totalmente a Ele, Ele vai olhar para você e vai forjar uma nova aliança. E essa aliança, você vai entender que a graça dele estará sobre você, que a graça dele se estenderá sobre a sua família e todos aqueles que estiverem ao seu redor. Você tem que acreditar nisso. Não podemos deixar de acreditar nisso, que ele é a nossa graça, que essa geração
pode ser sim uma geração abençoada, porque depende de cada um de nós, de levarmos a palavra do Senhor, de levarmos a graça do Senhor, de sermos testemunhos, de sermos sermãos para esse mundo. A nossa vida tem que ser sermão para esse mundo. Porque eu me lembro que, quando eu era jovem, na minha época, nos anos 80, né? Pessoas falam que essa geração é a geração da prostituição, do videogame. Pô, mas na minha época eu lembro que o símbolo sexual era um travesti. Chamada Roberta Close, né? Quem é dos anos 80 lembra. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, a Bíblia fala que o mundo jaz o maior, ou seja, gera a maldade. O mundo a cada dia ele gera mais a maldade, mas nós estamos nesse mundo. A criação, a graça do Senhor está nesse mundo. Então essa geração, ainda que venha as notícias mais rápido chegar, ela não é pior do que antes. Antes de mim, veio a geração dos anos rebelde. E hoje a gente tem um povo rebelde. Porque lá atrás, aceitavam ser chamado anos rebeldes, né? Antes desses anos rebeldes, veio anos dourados, né? 60, se não me engano, eram anos dourados. E essa geração agora recebeu toda essa carga e vem gerando agora. Mas por quê? Talvez a igreja do Senhor, ela não exalou a essência que Ele nos deu. Essa essência que Deus, olhando dos céus, fala assim, ó, por causa de você, eu vou salvar a humanidade. Porque Noé era justo e toda a sua família, a humanidade foi salva. Porque ele se tornou fiel, porque ele era fiel. Ele não fazia as maldades. E os seus filhos também estavam com ele. Toda a sua família. E Deus salva essa família. Deus quer salvar as famílias. Ainda é interesse de Deus. E o maior interesse de Deus, após a morte de Cristo e a ressurreição, é formar uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Essa é a identificação, meus queridos, é que temos que ter a identificação de filhos de Deus, nação santa, né? E chamarmos. Eu queria ler com vocês, eu anotei aqui. Abram aí, por favor, em 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdote real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então vocês não podem, nós não podemos aceitar falar que essa geração não tem mais solução, porque essa geração foi chamada para sermos sacerdote real, a nação santa, ou seja, nação separada. A santidade na Bíblia fala em separado. Nós fomos separados para adquirirmos e anunciarmos as virtudes daquele que nos chamou dos meios, nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, que se chama Jesus. Então essa geração não está perdida não, meus queridos. Não está não. Ainda há salvação ainda para essa geração. Porque somos nós que vamos levar a palavra. Somos nós que somos luz no meio das trevas. Quando ouvimos isso, não podemos aceitar que o Brasil seja reconhecido
país da corrupção, o país da maldade, da pornografia, do adultério, da lascívia. Não, meus queridos, nós temos que ser reconhecidos pelo nome de Jesus Cristo, povo separado de Deus. O Brasil é uma nação de Deus. O Brasil é reconhecido como filhos de Deus. Devemos apregoar essa palavra a todos. E não compactuar com palavras de desânimo, palavra que vai trazer destruição, palavra que vai nos frustrar. Eu não sei se o que tem acontecido hoje, a doença chamada, como é que é? Esqueci agora a doença, que agora o pessoal fica separado. Não é Covid não, fica separado, não quer mais trabalhar, fica desanimado. Oi? Depressão. Eu não entendi. Depressão. Entendeu? Você não pode aceitar e desistir de uma pessoa que está assim, achando, porque hoje, como a notícia tem chegado mais rápido, e as notícias maiores que vêm são as ruins, são as perversas, são aquelas que vai te deixar lá para baixo. Quantas notícias ruins chegam e quantas boas chegam? Né? Eu, particularmente, tem rede que eu nem assisto mais, nem em casa ninguém, né, entra mais naquela emissora. Márcia está ali, Mariana, e são provas disso. Eu não aceito em casa certa emissora. Por quê? É tanta desgraça, tanta coisa ruim, meus queridos. É tanta coisa difícil de você, começa aquilo a entrar. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo... Mas você é terra boa. Você é terra boa. Se você também começar a ouvir coisa que não presta, a iniquidade, ela também vai entrar, meus queridos, porque você é terra boa. Você é terra frutífera. Aí depende do fruto que você aceita ser plantado em você. Se você aceitar a fé do Senhor Jesus Cristo, você terá fé. Mas se você aceitar também a iniquidade, ouvir coisas que não vai agradar, que não vai te exaltar, que não vai te levantar, você vai começar a sentir algo que não vai ser beneficiário nem a você e nem àquele que está ao seu redor. Então a depressão hoje, ela tem entrado, muitas pessoas, pastores até, têm tirado as suas vidas. Por quê? Porque houve muitas coisas. As notícias, elas chegam muito mais rápidas hoje. As notícias, hoje eu estou pregando aqui. Ele está gravando, Daniel? Está gravando? Então, daqui a 5 minutos, ele bota no YouTube e é espalhado pelo mundo todo. Pelo mundo todo vai indo. Então, as notícias, elas chegam mais rápidas hoje. Antigamente era mais difícil, né? Eu estava até conversando com a Márcia sobre identidade, né? Eu ia falar sobre identidade pessoal, mas Deus me levou para a identidade conjunta do povo. E Deus, naquela época, o pessoal, não sei se era por falta de criatividade também, né? O que tem de Simão na Bíblia, já viu? Tem Simão que carregou a cruz, Simão, o Pedro, tem Simão que Jesus foi na casa dele. Oi? Entendi. Plágio. e tem Simão de tudo que é lado. Eu falei, mas imagine só, para o cara conhecer mesmo quem era Simão. Simão, eu sou Simão. Qual Simão? Pedro. Ah, tá. Ou então,
Jesus mudou, né, o nome de Saulo para Paulo. Porque o cara, Paulo chegava lá, sou Paulo, tal, todo mundo. Até a pessoa saber que ele era o Saulo, ele já tinha feito as graças ali. Mas se ele se apresentasse logo como Saulo, muitas pessoas iam sair correndo, porque Saulo era conhecido como o carrasco, o terror, aquele que perseguia a igreja do Senhor. E Jesus vai ali e muda o nome dele para Paulo, né? Porque ele não queria levar o nome de perseguidor, mas sim aquele que leva a graça de Deus, né? E assim temos que ser, meus queridos, juntos, como uma nação. E aí Deus vai olhar e salvar a todos, vai salvar. E se continuarmos a lermos, né? Noé, ele vira um lavrador, né, nos outros capítulos, e bebe um pouco a mais, fica fora de si, e fica nu em casa, e vem seu filho mais novo, chama os outros irmãos vêm, cobre Noé, né? E Noé, depois que desperta da sua embriaguez, ele amaldiçoa a Cã, né? E abençoa a Sem e Jafé, né? E a Cã ele amaldiçoa. E aí o povo começa a crescer, a espalhar, começa a ir para todos os lugares, né? Habitar em outros lugares e com gêneros diferentes, com palavras diferentes, de bênção e de maldição. Os descendentes de Cã levaram palavras de maldição, e os descendentes de Sem e Jafé foram de bênçãos. Aí eu queria ler com vocês, em Gênesis 12, que vem um homem da descendência de Sem, chamado Abrão. Olha só como as coisas de Deus são tremendas para a humanidade. Depois disso tudo que aconteceu, né? Aí veio a geração de Sem, e dela vem um homem chamado Abrão, filho de Arã, né? De Tarã, e fala assim em Gênesis 12: ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei teu nome, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então nós vemos aqui um chamado do Senhor para formar o quê? Uma nação, através de um homem. De novo, Deus fazendo uma nova aliança com o homem para gerar um povo dele, um povo escolhido dele, para nós. E ali se chama esse homem Abrão. E se continuarmos, né, a ler, no capítulo 13, ele reafirma isso de novo, 13, versículo 14 e o 15, fala assim, Gênesis 13, 14, 15. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os olhos e olha do lugar onde está, para a banda do norte, do sul, oriente e do ocidente. 15. Porque toda esta terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Farei tua semente como pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também tua semente será contada. Então vemos aqui a confirmação de Deus, né, nessa aliança com Abrão. Falou: Abrão, você vai pegar sua esposa Sarai e vai sair, eu vou te dar uma terra onde você vai crescer, você vai ser como o pó da terra, com quem é mais ainda do que o grão da areia. O pó, para você ver, é só de, né, aquele
telescópio não, aquele, você vê as moléculazinhas, né? Porque pó você não vê, né? É difícil de ver o pó. Então vai ser que nem um pó muito grande, é uma coisa extensa. E o Gênesis 15, ele confirma de novo isso com Abraão. 15, 1 ao 7, fala assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, e em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, teu galardão será grandíssimo. O Senhor, quando te chama, meus queridos, Ele se torna responsável por você. Ele não é igual aquele pai que muitas vezes faz o filho e, né, deixa de lá. Não, ele fala aqui, ó: Abraão, eu sou o teu escudo. Ele fala hoje, nessa noite: Márcia, eu sou o teu escudo. Entendeu? Renata, eu sou o teu escudo, porque eu te chamei. Eu te chamei. E falo 2: então disse Abrão: Senhor Deus, o que me darás? Pois ando sem filhos, e o mordomo de minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que me não tens dado semente, um nascido na minha casa será meu herdeiro. A palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as puder contar. Disse-lhe: assim será tua semente. Creu ele no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Então Abrão estava ali, e ele falou: Senhor, tu falaste que eu vou ter uma nação aí, que vai ser gerada de mim, das minhas entranhas. Mas não tem nenhum herdeiro, nenhumzinho. O único que tem aqui é o meu servo aí, né? Que tem, é ele que vai herdar tudo aqui, porque eu não tenho ninguém para deixar nada. E tu falaste que eu ia ser o pai de uma nação, né? E aí, decorrer da história, nós fazemos muito isso. Muitos de nós, eu também, recebemos uma profecia do Senhor e não temos a paciência de esperar o tempo correto. Às vezes o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós temos a promessa, mas temos que aprender a esperar o tempo de Deus. E aí, quando não aprendemos a esperar o tempo de Deus, isso passa de fé para expectativa. A expectativa te frustra, sabe por quê? Porque a expectativa não é fé, a expectativa, ela te limita a tempo. Você fica tão na expectativa daquela bênção, daquela promessa, que você limita tempo. E quando você não vê, teu coração começa o quê? A ficar frustrado, triste. Porque isso não é fé. A fé, você não limita tempo. Você sabe que ela vai acontecer. Pode ser contigo, com a sua geração vindoura, mas ela vai acontecer, porque Deus disse que irá acontecer. Deus falou para Abrão: Abrão, de ti vai sair uma nação, e o que te abençoares serão abençoados, os que te amaldiçoares serão amaldiçoados. Abrão, não se preocupe, que eu sou teu escudo, eu sou o que te guardo, porque eu te escolhi. Abraão creu. E aí vem o capítulo 16, aonde o homem sempre quer dar, né? Principalmente brasileiro, tem esse jarrão, né? Brasileiro adora dar um jeitinho brasileiro. É o jeitinho brasileiro. E aqui no 16 a gente vai ver que o homem tenta dar um jeitinho na promessa de Deus. Meus irmãos, quando nós
queremos entrar, tomar a direção daquilo que Deus nos prometeu, pode acreditar que não vai dar certo. Ou você confia que Deus separou, de que Deus reservou você para tal obra, ou você não aceita. Porque se você quiser ajudar a Deus, vai complicar. Aí vemos aqui no capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E lembra lá atrás de Noé trazendo maldição sobre Cã? Sabe de onde saiu os egípcios? Da descendência de Cã. Então, simplesmente Sarai, a mulher de Abrão, faz um pacto, né? Pega a mulher que estava sob um povo, estava debaixo de uma palavra de maldição, e entrega, cujo nome era Agar, e 2, disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Entra, pois, a minha serva, talvez terei filho por intermédio dela. Ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitará na terra de Canaã. Então faz Sarai, né, e dá a sua serva para que Abraão tivesse relação com ela e pudesse gerar filho, porque eles estavam esperando a promessa do Senhor, mas os anos iam passando, né, e eles já estavam 10 anos naquele mesmo lugar, e nada da promessa se cumpria. É aí que eu entro, meus queridos. Deus chamou você para ser um povo dele, como lemos lá em 1 Pedro 2,9, um povo eleito, separado. Mas temos que ter a paciência. Às vezes nós olhamos, nada está acontecendo. Senhor, eu estou na tua casa, mas nada está acontecendo, nada está fluindo, nada, não bati com o carro, eu acabei com o carro, perdi o meu carro, minha esposa quebrou o pulso e não consegue mais, né, cozinhar, fazer os bolinhos dela para vender para fora, agora só estou eu, tal, e agora? Aí a gente, vem de depositar nesse momento a confiança em Deus, queremos ajudar, dar um jeitinho naquilo que Deus te prometeu, naquilo que o Senhor te reservou. Queremos dar um jeito, bulir essa caminhada, encurtar essa caminhada. Eu disse aqui atrás que a porta estreita leva à salvação, mas a fácil te leva à condenação. Se você está levando tudo para o lado mais fácil, meus queridos, o lado mais fácil, ele não tem oração, ele não tem jejum, ele não tem clamor, ele não tem lágrimas. Não tem não, meus queridos. O lado fácil, ninguém chora não. Uma vez eu estava lá na Light, reclamando, e a senhora estava me tratando mal. Eu falei assim: senhora, olha só, vocês tinham que ter mais respeito com as pessoas que estão aqui. As pessoas que estão aqui são aquelas que não têm gato. Porque o que tem gato não está nem aí. Acho que ele vai estar aqui reclamando de alguma coisa. Então, meus queridos, é por aí. Nós, quando vamos ao Senhor, clamamos, pedimos a Ele, choramos diante dEle, nós estamos dizendo que somos dependentes dEle, que reconhecemos que só Ele pode, que somos escolhidos por Ele, que depositamos totalmente a nossa confiança nele, que totalmente somos dEle. E aí, olha o problema que deu.
o 4, ele, né, Abraão, entrou a Agar e ela concebeu. Vendo ela que conceberá, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti, pois minha serva em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Olha o problema que Sarai, naquele momento, estava passando, porque ela mesmo quis ajudar, quis manobrar as bênçãos que o Senhor tinha reservado. Espere no Senhor, meus queridos. Aguarde. Ainda que você não vê lá o fim do túnel, mas Deus está contigo. Deus estava aqui nessa promessa. No capítulo 15, Deus falou: Abraão, eu estou contigo. Não se preocupe não. Creia aí. Eu sei que você ainda não tem filho, você já está há bastante tempo aí, mas você vai ter, você vai ser. Conta as estrelas aí. Você vai ter, é eu que estou falando, Senhor Deus. Né? Então, meus queridos, nós vemos que Deus, Ele quer fazer a obra dele na nossa vida, mas não podemos deixar que a nossa vontade e os nossos querer, nossos princípios venham quebrar essa vontade. O tempo está passando, eu não vou ter mais filho, eu não vou gerar filho, isso não pode acontecer, né? E aí Deus muda essas coisas. E depois, o 17, vamos ver que Deus muda o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Por quê? Porque Deus não tinha feito pacto com um homem, com uma escrava, com uma mulher que estava debaixo de uma palavra de maldição, de uma nação que estava debaixo de uma maldição. Deus não tinha feito pacto com ele. Deus tinha feito pacto com Abrão e Sarai. Duas pessoas livres de temor ao Senhor, de graças ao Senhor, vinda de uma descendência de bênção, de palavra, debaixo de bênção. Por isso que é muito importante os casamentos que estão se formando aí agora, os casais que estão para casar, ouvir o seu pai e sua mãe, para que venha entrar no seu casamento com bênção. O meu casamento foi debaixo de bênção, foi debaixo de palavra profética da minha mãe. Eu não namorava a Márcia, minha mãe e meu pai sempre falavam: eu oro a Deus para que Deus dê essa menina como esposa. E a palavra deles, porque eles oraram por mim. Vocês, pai, orem pelos seus filhos, para que eles venham encontrar homens e mulheres que venham trazer bênção para as suas vidas conjugais. Muitos pais estão hoje chorando por casamentos que estão, mulheres sendo mortas no casamento. Nós estamos vendo demais isso, os demônios de homicidas contra as mulheres têm se levantado tanto, tantas mulheres sendo mortas. Muita gente fala assim: pô, como é que o cara faz isso? Pô, hoje está tão fácil hoje ter, uma outra mulher. Mas não é o diabo, meus queridos. A Bíblia fala lá em Romanos: aqueles que são santos vê as coisas espiritualmente. Nós precisamos em tudo ver algo espiritual. Isso é espiritual, meus queridos. Pode ver que é sempre as mulheres e outras as crianças. Sempre mulheres e as crianças. Jesus falou: quem é dono do reino dos céus? As crianças. E olha como são atentados contra elas. Quanta maldade nós vemos aí. Pedofilia, maldade. Tantas crianças sendo abusadas. Por quê?
elas são donas do reino dos céus, e o diabo quer destruir isso, e o diabo tenta fazer com que os donos do reino dos céus venham ser destruídos, venham ser abalados. Então aqui o Senhor, em 17, fala assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a ele e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e seja perfeito. E firmarei minha aliança contigo e te multiplicarei grandiosamente. Então prostrou-se Abraão com o rosto em terra e falou Deus com ele: quando a mim, eles minha aliança contigo será pai de uma multidão de nação. Olha só, lá atrás, com Abrão, quando ele era Abrão, Deus já tinha falado com ele: ó, você vai ser pai de uma nação. E aqui de novo, Deus fala, não mais com Abrão, mas com Abraão, que ele seria o pai de uma nação. Né? Porque o 5 fala assim: não se chamarás mais teu nome Abrão, mas Abraão, porque por pai de multidão das nações te construí. Né? E depois continuamos a ler, ele fala de Sara também, que Sara será Sarai, Sarai será Sara. Então Deus não faz pacto com pessoas debaixo, né, de maldição. Não, ele vem para te libertar e te dar as bênçãos. Ele quebra aquela aliança que fez com Abrão, ele elimina aquilo ali. Aquela ali não surge mais. E faz uma nova aliança com Abraão. Abraão, você vai ser pai de nação. Abraão, Sara, você vai ser. E aí sim, vem Isaac, gera Isaac, e dali começa a grande nação surgir. Mas precisou de uma nova aliança. E muitas das vezes, as nossas bênçãos que Deus nos promete, nós quebramos. E é preciso de se forjar uma nova aliança. Uma nova aliança. Porque Deus vai falar: não foi isso que eu quero para você. Isso vai te trazer, não bênção, mas maldição. E depois, a gente bota, como a Sarai fez, botou a culpa em Abrão. Agora, tu escolhe aí entre mim e ela. E aí, o que tu vai fazer? Vai querer quem? Eu acredito que Agar era uma mulher bonita, né? Porque Abraão não ia... Sarai era bonita. Abraão não ia deitar com uma mulher, né, feia também, não. Né? Então era bonita. Ele falou: e aí? Ela te deu um filho. Quem é que você... Pô, mas foi você que mandou deitar, mulher? Não, resolve agora tu aí, meu irmão. Resolve aí. O que tu vai querer agora? Mas Abraão, mesmo tendo cometido aquilo ali, ele era temente a Deus. Então ele ouviu a voz de Deus. E Agar vai embora, né? E o anjo cuida dela. O anjo cuidou dela, sabe por quê? Porque Ismael também era filho de Abrão. E Deus tinha falado para ele que ia dar uma nação. E realmente, de Ismael também veio uma grande nação, que hoje são inimigos. São os muçulmanos. Inimigos de quem? De Israel. A nação muçulmana é toda de Agar, uma egípcia. Tu pode ver, Egito, Síria, Líbia, Líbano, todos esses países estão sempre, Irã, Iraque, estão sempre batalhando contra Israel. Por causa disso aqui. E muitas das vezes nós travamos batalha que poderíamos ter evitado se tivéssemos ouvido e cumprido aquilo que Deus nos falou para fazer. Identificação com o Senhor Jesus Cristo, identificação com Deus. E para finalizar, meus queridos,
como ele aqui mudou para uma nova aliança. Abrão, né, Abrão para Abraão e Sara para Sarai. Vamos abrir aqui em Apocalipse. Apocalipse, fechar aqui, 2,17, que fala assim. Apocalipse 2,17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido em uma pedra branca, com um novo nome escrito nela, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Nessa nova aliança, Deus te dará maná e te dará um novo nome, que só você vai saber. Só você vai saber. Não vai ser o seu marido, não vai ser o seu filho, não vai ser seu pai. A Bíblia fala que só você vai saber. Um novo nome, ou seja, uma nova aliança, ele vai construir com você. E aqui fala sobre essa pedra branca. A pedra branca é como se fosse uma medalha de ouro naquela época. Só os vencedores ganhavam essa pedra. Só os vencedores, só os campeões. E o Senhor vai escrever nessa pedra branca o teu nome. O nome que só você vai saber. Essa é a nova aliança que hoje Cristo faz conosco. Se você não entendeu ainda qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é o propósito de Deus na sua família, se separe hoje e deixa que Deus fale ao seu coração, para que Ele venha te mostrar um novo nome, assim como fez com Abrão, passando para Abraão, e Sarai para Sara, Ele possa fazer contigo e te revelar aquilo que está em seu coração para nossas vidas. Você é escolhida de Deus, você é sacerdote, você é um intercessor na sua casa, você é intercessor na tua escola, você é intercessor na rua, você é o intercessor quando você estiver dirigindo ou numa condução indo trabalhar. Você é o intercessor. Você está ali como o homem que foi escolhido por Deus para levar a graça do Senhor Jesus Cristo. Então não vos conformeis com este, Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai pela graça de Senhor Jesus Cristo. Essa é a nova aliança, Senhor. E Deus, Ele sempre renovou o seu pacto, a sua aliança com a humanidade.